Suponhamos que alguém vai empurrar um carrinho por uma estrada retilínea horizontal e que subitamente o larga. Antes de se imobilizar, o carrinho ainda percorrerá uma curta distância. Surge a pergunta: como será possível aumentar essa distância? Há vários meios, como por exemplo olear o eixo e tornar a estrada mais lisa. Quanto mais lisa for a estrada e mais facilmente girarem as rodas, maior será a distância percorrida. O que acontece em consequência da lubrificação do eixo e do alisamento da estrada? Apenas isto. O efeito do que chamamos atrito diminui, tanto no contacto do eixo com as rodas, como no das rodas com a estrada. Isto já é uma interpretação teórica da evidência observável. Imaginemos uma estrada perfeitamente lisa e um sistema de eixo e rodas em que não houvesse atrito. Neste caso, não interferiria no carrinho, que se moveria Neste caso, nada interferiria no carrinho que se moveria perpetuamente. Formulamos esta conclusão unicamente por força do pensamento, idealizando uma experiência que não pode ter realidade, visto ser impossível eliminar o atrito, mas que nos permite compreender melhor a relação entre forças e movimento. Fundamenta a afirmação de Einstein e Infeld, segundo a qual se pode aumentar a distância percorrida pelo carrinho na situação descrita no texto, tornando a estrada mais lisa. Ora bom, o carrinho, dado que a estrada é horizontal, está sujeito à força gravítica, à reação normal da estrada sobre ele, que é a força normal, e estas duas forças equilibram-se. Portanto, ele move-se horizontalmente. Mas, quando ele, por exemplo, se desloca para a direita, em relação aqui a este monitor, atua sobre ele uma força F2, que nós vamos designar esta força F2 como sendo a força de atrito. E claro, se lhe comunicarmos aqui uma determinada velocidade inicial, ele vai manter-se em movimento durante algum tempo, mas não perpetuamente. Porquê? Porque esta força vai fazer com que ele varie a sua velocidade. Vamos ver a animação. Cá está. E pronto, ele para. Neste momento, esta força F2 não pode estar já aqui. Porque se esta força F2 continuar aqui, isso obriga a que o corpo inverta o sentido do movimento. Ela foi deixada aqui de propósito para se fazer este reparo. Para quando o corpo parar, V igual a zero em relação à estrada, então a resultante das forças tem que ser nula. E por isso, esta força aqui deixa de exercer. Aliás, nós sabemos que a força de atrito só se manifesta quando há tendência de movimento relativo de uma superfície sobre outra. Por exemplo, encosta as palmas das mãos uma à outra, mas não faça qualquer força tangencial, pressione-as unicamente perpendicularmente. Não vai sentir atrito, mas se agora tentar mover uma das palmas da mão relativamente à outra palma, vai sentir que existe de facto força de atrito entre as palmas da mão. Ou seja, o mesmo acontece aqui. Quando este corpo está imobilizado em relação à estrada e na situação horizontal, não existe força de atrito. Porém, se alguém, por exemplo, tentar empurrar para ali, para a direita, claro que vai sentir imediatamente a força de atrito. E por isso ela vai se ajustar à medida que a pessoa vai empurrando, mas a pessoa não consegue logo fazer mover o bloco. Mas ela continua a empurrar cada vez mais, até que a determinada altura consegue atingir o valor máximo que a força de atrito entre o solo e a estrada desenvolvem. E por isso, a partir dessa altura, o carrinho pode começar a mover-se. Portanto, mas como eu estava a dizer, esta força, enquanto o corpo está em movimento, com certeza que tem justificação, porque a velocidade dele está a diminuir, mas agora que terminou o seu movimento, esta força não tem mais razão nenhuma para estar aqui, portanto devia ter sido eliminada. Como estava a dizer, esta força simboliza a força de atrito da estrada sobre o carrinho e é ela que lhe provoca alterações de velocidade. Conforme diz o texto, se reduzirmos o atrito, o que é que vai acontecer? Pois, muito simplesmente, o carrinho vai mover-se para uma distância maior. Novamente, esta força F2 não pode estar aqui desenhada. Porquê? Porque nesta situação de movimento, nesta situação até de repouso em relação à estrada, a resultante das forças tem que ser nula e, portanto, o carrinho não pode estar ali assim. Porque se o carrinho estiver sujeito a estas forças, já não há dúvida nenhuma que ele vai começar a alterar a sua velocidade
e vai começar a mover-se para a esquerda, aumentando o módulo da velocidade. Portanto, fundamenta a afirmação de Einstein e Infeld, segundo a qual se pode aumentar a distância percorrida pelo carrinho na situação descrita no texto, tornando a estrada mais lisa. Com certeza, porque tornar a estrada mais lisa é fazer com que a força de atrito tenha menor intensidade. Ora, se os corpos forem lançados daqui com a mesma velocidade inicial, na situação 1, nesta situação, as variações de velocidade vão ser muito maiores por unidade de tempo do que na situação 2. Porquê? Porque a força de atrito na situação 1 é maior do que na situação 2, tem maior intensidade. Se conseguíssemos reduzir quase a zero esta força de atrito, pois então as variações de velocidade ainda eram muito mais lentas. E se a conseguíssemos anular, então nem sequer haveria variações de velocidade, o que quer dizer que, lançado daqui com uma determinada velocidade, nunca mais parava a mover-se eternamente.